Seja homem, capítulo 18. Quando a fatura chega. A Bíblia relata que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel para a batalha, mas permaneceu em Jerusalém. Em uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ao avistar uma linda mulher tomando banho, quis saber quem ela era. Mandou que a trouxessem, até ele se deitou com ela. A mulher com quem o rei se deitou era esposa de um dos seus melhores homens de guerra, Urias. Como todo pecado, o ato ilícito de Davi com Batseba teve consequências, e a primeira delas foi Batseba engravidar do rei. Ao saber da notícia, Davi tentou arquitetar um plano para encobrir o pecado. Mandou que trouxessem Urias para que ele dormisse com sua mulher e todos pensassem que a criança era dele e não de Davi. Mas Urias, um guerreiro leal e dedicado, não querendo ser injusto com os companheiros de guerra, recusou ir para casa e dormir com a sua esposa. Após duas tentativas, Davi enviou a sentença de morte, uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela estava escrito: coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado para que ele seja morto. 2 Samuel 11:15. Sabemos que a conta ou a fatura de todos os atos de Davi, embora ele não tenha enfrentado consequências imediatas, chegaram. Urias morreu, e passado o luto, Davi mandou que trouxessem a viúva para o palácio, tomando-a como sua mulher. O ato do rei desagradou ao Senhor, e as consequências foram trágicas. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele. E ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. 2 Samuel 12, do 15 ao 23. O depois, que inicia os versos mencionados, aponta o fechamento da conta do rei. Depois que Natã fez que Davi tivesse consciência do seu erro, a criança adoeceu. O próprio Senhor fez a criança adoecer e morrer alguns dias depois. A fatura estava chegando para Davi. Não tenho a pretensão de ser ou me comparar ao profeta Natã, mas quero ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e aprendermos juntos meditando em 2 Samuel 12. Davi adulterou e a criança que morreu era fruto do seu adultério. Mesmo possuindo várias mulheres, desejou e se relacionou com a mulher de outro, de um homem que estava guerreando pela coroa do rei. Então Natã disse a Davi: você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu. As mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o Eteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do Eteu Urias. 2 Samuel 12, 7 ao 10. Como vimos no texto, Natan traz um recado de Deus, uma advertência severa, não por ser mal, mas por ser chamado para representar o Senhor. Não podemos permitir que a correção seja maculada. Estão tentando tirar a correção do amor, o que dilui o amor. A Bíblia fala que Deus ama e corrige porque ama. Logo, o princípio da correção é o amor, e devemos entender que a correção é bênção. Mesmo tendo sido ungido para reinar em Israel, Davi cometeu um adultério seguido de um assassinato. A Bíblia deixa claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse fato, porém, não o livrou de cometer pecados, nem de arcar com as consequências de suas más escolhas. Depois de exortado, Davi se arrependeu. Desculpa, depois de exortado, Davi se arrependeu e obteve o perdão do Senhor. Como homens de Deus, precisamos entender que mesmo se jejuarmos 200 dias, orarmos mais de 10 horas diariamente, subirmos o monte todas as noites, conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estaremos sujeitos a cair. Por essa razão, não podemos julgar ou apontar o dedo para quem caiu, pois Davi, o escolhido de Deus, tropeçou e caiu, como também estamos sujeitos à queda. Não podemos pregar um evangelho de Marvel, um evangelho dos quadrinhos ou de super-heróis. Precisamos crer e proclamar o evangelho real. Na vida e no evangelho real, homens de Deus caem. Então, se eu ou você caímos, não somos melhores ou piores por isso, somos apenas humanos. Se você caiu, precisa crer na graça. Assim como Davi se levantou após a queda, você também pode se levantar. O pecado distancia de Deus. A graça pode trazer você de volta. Não importa a proporção da queda ou para quão longe você foi. Davi adulterou e cometeu assassinato. Quando olhamos para a vida dele, percebemos que a graça é suficiente para nos resgatar e nos restaurar de qualquer abismo. Existe graça o bastante para restaurar a sua vida, para trazer você de volta ao lugar de onde jamais deveria ter saído. A segunda coisa que precisamos entender em 2 Samuel 12 é que Davi estava cego e leproso. Quando ele ouviu sobre o procedimento do homem que Natã levou até ele, imediatamente julgou que aquele homem deveria ser morto. Ele estava tão cego que não percebeu julgar no outro aquilo que ele fizera, condenando sua própria atitude.
Davi não percebeu porque estava cego e leproso para si mesmo. E o que é a lepra? É a doença da insensibilidade. No Antigo Testamento, a lepra não era considerada apenas uma doença, mas também uma maldição na vida de quem usava a língua para amaldiçoar outra pessoa, pois ao falar mal de alguém, ficava leproso. Isso é muito sério. Quando falamos do próximo, tropeçamos em todas as palavras e o julgamento se torna lepra para nós. Pare e reflita sobre coisas ou situações nas quais você julgou alguém e mais tarde tropeçou pelo mesmo motivo. Davi estava leproso, tão insensível e cego que determinou um veredito para ele mesmo. Devemos ser cautelosos, ter cuidado com o dedo acusador, pois Isaías 58 relata que o verdadeiro jejum não é vestir pano de saco, ficar inclinado como junco, mas ajudar o órfão, o perdido e recolher o dedo acusador. Ao recolher o dedo acusador, o sol da justiça brilha sobre a nossa vida. A decisão está sempre em nossas mãos. Somos nós que escolhemos celebrar as virtudes de alguém ou publicar os defeitos das pessoas, os defeitos das pessoas. Quando estamos em uma roda de conversa, essa decisão será determinante. Sempre que decidimos publicar os defeitos em vez de celebrar as virtudes de alguém, usamos a nossa língua para maldizer e saímos leprosos da conversa, insensíveis aos nossos próprios erros. Precisamos de mais cuidado quando decidimos julgar as pessoas, porque naquilo que julgamos podemos tropeçar. Davi não viu seu erro, mas conseguiu enxergar no outro o erro que ele mesmo cometia. Por amor a Davi, Deus enviou Natã. Ele sempre envia um profeta quando não conseguimos mais ouvir, enxergar ou reconhecer nossos próprios erros, quando a lepra nos deixa insensíveis. Quando estamos como Davi, leprosos, insensíveis acerca das nossas próprias faltas, precisamos de pessoas como o profeta Natã para nos corrigir, falar sobre nossos erros e apontar nosso pecado ou falha com Deus e com o próximo. É preferível ter Natã ao nosso lado que andar com Judas, com fariseus que nos chamam de bons mestres, não nos corrigem quando erramos, mas expõem e publicam nossas falhas depois. Todos os dias devemos decidir se vamos celebrar as virtudes ou publicar os defeitos das pessoas, tendo consciência de que isso tem um impacto enorme na nossa caminhada. A fatura chegou para Davi, e vamos refletir sobre a postura dele. Antes, porém, vamos pensar sobre o que fazemos quando a fatura chega para nós. Plantamos e começamos a colher. Nessa colheita, muitos veem a esposa abandonar o lar. Os filhos não querem mais ouvir ou honrar o pai. Muitas coisas se perdem. Davi nos ensina lições maravilhosas sobre qual postura devemos ter quando a fatura chega. O ambiente era de velório, a fatura havia chegado, a criança havia adoecido, e a primeira atitude de Davi foi buscar a Deus pela criança. Não por ele, mas pela criança. Davi buscou a Deus para que o menino não morresse. Não buscou por ele nem pelo reino, mas pela criança. Ele não estava preocupado com coisas, com a coroa, mas com a criança doente. Quando a fatura chega, essa é a atitude de um homem. Meninos correm, homens assumem a responsabilidade e agem para reparar seus erros. Meninos brincam em velório, homens não. Homens discernem o ambiente. Davi buscou a Deus pela criança. O problema da maioria de nós é que, quando a fatura chega, nossa preocupação não é a criança à beira da morte, mas a nossa coroa, a nossa reputação, nossos títulos e coisas com as quais não deveríamos nos preocupar. Infelizmente, muitos casamentos acabam, filhos ficam nas mãos de má influências, mas tudo o que pensamos é em um chamado, um ministério ou qualquer outra ambição que tira nossos olhos daquilo que é mais importante no momento. Davi não se preocupou com o que pensariam dele, mas decidiu buscar ao Senhor pela criança. Ele então se levantou para pagar a fatura do cartão que ele mesmo havia usado. Apesar de todos os erros, insensibilidade, crime e adultério, Davi buscou a Deus pela criança. Ele teve um coração compassivo, entendeu e reconheceu que deveria pagar pelo erro, e foi para Deus com a esperança de que a criança não sofresse as consequências dos pecados cometidos. Talvez, muitos que leem essas páginas, ao terminar este capítulo, terão que pedir perdão aos filhos, pois sempre tiveram tempo para muitas coisas, menos para estar com eles. Precisamos estar dispostos a colocar nosso rosto no chão e buscar a Deus por eles, pois de alguma forma é possível que estejam perdidos, enfermos ou em guerras pela nossa ausência, opressão ou pecado. Muitos precisam parar, observar e reconhecer situações que são faturas, consequências com as quais terão que lidar. Um homem de Deus não tem vergonha de se ajoelhar. Qual foi a última vez que ajoelhamos em favor dos nossos filhos ou pelo nosso casamento? Quando foi a última vez que corremos para Deus, nos humilhamos, reconhecemos que algo estava doente, morrendo e suplicamos pela misericórdia de Deus para a morte não chegar ou algo não se perder? Deus sempre ouve as palavras de um homem que dobra os seus joelhos. Ao ajoelhar, expressamos que dependemos totalmente dele. Enquanto existia a possibilidade, Davi não saiu do chão. Da mesma forma, enquanto tem jeito, precisamos permanecer de joelhos, pois Deus continua ouvindo a oração daqueles cujos joelhos se dobram. Para Davi, após 7 dias, a notícia cabal, a alta fatura chega até ele. Ele percebeu que as pessoas cochichavam, e em meio ao caos, ele permaneceu atento, não perdeu a sobriedade, compreendeu e fez a leitura correta da situação. Ao confirmar a morte da criança, ele se levantou, e isso nos fala sobre maturidade. Ao verificar que não existia nada que pudesse ser feito para reverter a situação, saiu do chão, deixou o lugar de lamento e humilhação e foi se lavar. Não adianta remoer a nossa sujeira, devemos nos lavar no sangue de Jesus e parar de olhar para a sujeira dos nossos pecados. Todo pecado pode ser coberto pelo sangue, pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Além de lavar-se, Davi ungiu-se. Ele sabia quem era. Ele era o rei e se ungiu como tal. O ato de ungir-se revela que voltou a seu posto, tornou ao lugar que era seu, o trono de Israel. A postura de Davi nos ensina sobre a necessidade de assumir nossa posição, de ocupar nosso lugar em Deus. E para isso precisamos ter o passado resolvido e o presente assumido. Muitos deixam de ocupar sua posição e seu chamado em Deus, esperando por púlpitos, mas depois nos lembrar daquilo que Lutero já dizia.
O mundo é a minha paróquia. Qual é a posição, o propósito para o qual Deus nos chamou? Devemos responder ao chamado que começa em nossa casa, pois aquele que não cuida da própria casa não pode cuidar da igreja. Outra atitude de Davi foi mudar suas vestes. Vestes falam de atos de justiça, ou seja, de ações, postura e atitudes. Ao trocá-las, afirmou ser um novo homem, porque não existe transformação genuína sem mudança de comportamento. A maturidade é seguida de mudança de atitude. Davi adorou ao Senhor, pois uma pessoa madura não adora ao Senhor apenas quando ele age conforme o pedido, mas independentemente dos feitos ou bênçãos, adora a Deus. Mesmo com a fatura nas mãos, segurando a certidão de óbito, ele adorou. Muitos de nós precisamos decidir e tirar alguns dias da semana para jejuar, orar e buscar a Deus mais intencionalmente. Muitas vezes, nossa maior necessidade é ouvi-lo, é receber uma direção do céu, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Muitas mudanças dependem de um posicionamento nosso, de priorizarmos a Deus e a sua palavra, de jejuarmos como uma expressão de dependência dele, para que nossos músculos sejam fortalecidos. Não adianta outra pessoa fazer musculação. Nós somos os responsáveis por alcançar a nossa robustez espiritual. Todos os dias devemos ter uma postura consciente, saber que a fatura chega e que as consequências não podem ser evitadas, que possamos compreender que meninos brincam em velórios, homens não. O melhor caminho é evitar a fatura. Se porventura a fatura chegar, que possamos ter sabedoria e maturidade para lidar com ela, que nossos joelhos se dobrem para que não seja o fim. Se o fim irresistível chegou, eu oro para que você se levante, adore ao Senhor e prossiga para o alvo, pois ainda há muitas coisas para vivermos em Deus. Davi nos ensina sobre a necessidade de assumirmos nossa posição, de ocuparmos nosso lugar em Deus, e para isso precisamos ter o passado resolvido e o presente assumido. Telmo Martinello. Amém.